Já separei aqui, ó. O lateral direito, Fagner, teve Nazaré. lesão na parte posterior da coxa direita, constatada após exames de imagem realizados ontem, né? Nessa quarta-feira. O outro vai falar, alguém já falou ontem. Lógico, o programa é hoje, como é que eu vou falar antes do programa começar? Passaram qual foi o grau? Então, o Corinthians não divulga o grau. O camisa 23 já iniciou o tratamento no departamento de fisioterapia. O lateral esquerdo, Diego Palacios, lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo. E o atacante Pedro Henrique, lesão no músculo posterior da coxa esquerda, seguem em fase de transição. Isso que eu ia falar, Silvinho. Eu critiquei muito o departamento médico do Corinthians por falta de comunicação. Então agora eu estou elogiando o departamento médico do Corinthians, que colocou a lesão do Fagner e aproveitou e colocou a atualização de Diego Palacios e Pedro Henrique. Muito bem, parabéns. Tanto Diego ao departamento Palácio médico... está em transição. Lesão crônica de cartilagem, segue em fase de transição. Rapaz, essa fase de transição aí. Tem histórico... Não, já deve ter, né? Jogador que ficaram tantos meses parados, né? São 4 meses já, né? Cara, lembra que o Wilson ficou muito tempo nessa fase de transição. Pô, mas o Wilson saiu formado em medicina, pô. Muito tempo, eu lembro. A gente fala, viu, Wilson? Que Wilson? Ah, Wilson. Depois ele virou dirigente, né? Do Corinthians. Daí o pessoal, o Wilson que jogou. Que Wilson? Daí, tipo, pô, ninguém lembrava, mas ele era jogador um ano atrás. Enfim. Mas o Wilson, ele fez um bem ao Corinthians danado. Ele levou o Cássio para a igreja. O Cássio de 2016 para cá, ele entrou em forma, né? Parou de ter problemas extracampo, muito pelo fato do Wilson ter colocado o Cássio nos eixos ali, que ele tava meio que perdendo o prumo. Para quem viu aquele vídeo do Cássio no navio, sabe do que eu tô falando. Enfim. Então eu tô dando parabéns tanto ao departamento médico do Corinthians quanto à comunicação, né? Porque são as duas coisas. O médico tem que querer falar e a comunicação tem que querer que ele fale. Para colocar aqui a atualização do departamento médico, tá? Meu elogio público aqui aos dois, ao departamento médico e à comunicação. Dito isto, falar que o Fagner teve lesão na parte posterior da coxa é quase a mesma coisa que não falar nada. Porque a lesão pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. Se você tem uma lesão grau 1, você fica... Eu até procurei aqui, dei um Google para não falar besteira aqui, porque eu não sou médico. Você tem uma lesão grau 1, você fica de 1 a 2 semanas fora. Se você tem uma lesão grau 2, você fica entre 1 mês e 2 meses fora, mais ou menos. Né? De 4 a 6 semanas, mais ou menos. Lesão grau 3, de 2 a 3 meses fora é a previsão. Então fala assim, o cara tem lesão. Tanto ele pode voltar daqui 1 semana, quanto ele pode voltar daqui 3 meses. Então, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que não fala nada? Silvinho? Exatamente, precisa saber o grau para saber quanto tempo mais ou menos esse cara vai ficar fora. Não, daí eu pergunto lá e eles falam assim, é porque se a gente fala, aí o cara demora mais para voltar e aí culpam o departamento médico, não sei o quê. Tudo bem, todo mundo entende que às vezes o jogador demora mais para voltar e que não é culpa do médico isso, mas falar o grau da lesão, o que tem a ver? Você não vai falar assim, o cara vai voltar no dia 18 de agosto, óbvio que não. Mas fala grau 1. Não precisa dar previsão, não precisa falar de 1 a 2 semanas, só fala grau 1. Daí se o jornalista, o bobão do Marco Belo vem aqui e fala, ó, grau 1 é 1 a 2 semanas, o médico vai falar, não fui eu que falei, eu só falei grau 1. Então ele pode falar grau 1, grau 2, grau 3. Um é estiramento, o outro é rachadura, o outro é rompeu. É muito diferente uma coisa da outra. É muito diferente. Então a gente não sabe se o Fagner vai ficar 1 semana ou se ele vai ficar 3 meses fora. Enfim. A gente elogia o que tem que elogiar, né? Porque tem que criticar, né? O Fagner vem bem, o Mateuzinho ainda tá derrapando.
O Wagner, quando saiu no último jogo, tava bem pra caramba, pô. Eu acho que isso não. O que você acha? Eu acho que não. Ele não fez isso por querer. Não é. É visível. Quando você sente a posterior, na hora, dá uma fisgada ali e, cara, não tem como. Ó, o Faustino, Fagner tem que revezar mais com o Mateuzinho, ele não aguenta mais quarta e domingo. Cara, a mulher do Fagner tá brava, cara. Fiquei sabendo uns negócios aí. Tá brava, tá nervosa com as críticas, porque ela tá falando que as críticas estão indo pro lado pessoal e tal. Bom, tirando a... Ela tá falando do quê? Dos robôs que vai lá infernizar ela e o marido dela no Instagram? Não, com jornalista. A torcida mesmo? A torcida não, jornalista, a torcida tá dizendo até que ele tá bem. O Fagner hoje, Belo, é uma realidade. Nós só temos... nós não temos reserva pro Fagner. Eu concordo com o Antônio Oliveira quando o Antônio Oliveira falou que o Fagner é um dos 3 melhores laterais do Brasil. Eu acredito que, mesmo com o Fagner não estando em sua melhor forma, tá? O Fagner já jogou mais, óbvio, em 2015, voou em 2015, enfim. Mas, mesmo assim, se o Corinthians perde o Fagner hoje, o Corinthians não arruma um lateral igual ele. Pode até ir pro mercado, contratar, não vai contratar igual ele, não. Muito difícil ter um lateral igual o Fagner. É igual quando o Corinthians perdeu o Arana. Perdeu o Arana, tá até hoje procurando aí. Podia ter segurado.